R$ 50.000 em um dia, né? Como lidar com as emoções de fazer tudo isso de dinheiro em um único dia só? Quem me acompanha aqui, principalmente no Instagram, né, viu que na semana passada eu cheguei a fazer R$ 50.000 com minha carteira de investimento. E uma coisa que eu quero passar para vocês, que eu acho que é a parte mais importante de você ser investidor e as pessoas não dão atenção para isso, é como lidar com essas emoções, né? Como lidar com as emoções de você fazer R$ 50.000 um dia e como lidar com as emoções também de perder R$ 50.000 em um dia. E o sucesso do investidor não está em saber escolher os ativos, está em saber controlar as emoções. E é um pouco sobre isso que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje, um pouco dessa minha trajetória de 14 anos investindo, né? E como que eu cheguei nesse patamar hoje de conseguir lidar com isso, né? Eu acho que esse é o, se eu fosse falar, o santo graal do investidor é saber lidar com as emoções. Porque se o investidor não consegue lidar com as emoções, ele nunca vai conseguir ter uma carteira de investimento grande. Nunca, nunca, nunca. E é isso, exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês. Pessoal, para quem está chegando agora no canal, prazer, meu nome é Pedro Haddad, eu sou planejador CFP, sou investidor profissional, estou no mercado financeiro há mais de 14 anos, sou consultor financeiro, tenho uma comunidade que eu ensino as pessoas a organizar melhor o dinheiro para começar a investir. E um assunto que eu acho extremamente importante falar com vocês é exatamente na questão emocional. Porque as pessoas ficam muito focadas na análise, né? Pô, qual o melhor ativo? Qual não sei o quê? Só que se você não souber controlar a sua emoção, não adianta nada. Eu ia falar até uma besteira aqui, né? Mas não adianta nada você saber qual que é o melhor ativo. Porque se você comprar o melhor ativo e não souber controlar suas emoções, se esse ativo subir ou cair muito, você vai desesperar e vai vender, ou não vai saber o que fazer. Então é extremamente importante vocês aprenderem a lidar com essas emoções. E principalmente, extremamente importante saber lidar com as emoções dos ganhos, né? Porque a hora que você vê sua carteira subindo, você fica eufórico, né? E aí o que você quer fazer? Você já quer realizar, você quer vender, quer botar o lucro no bolso. Mas quando a sua carteira cai, você não quer desfazer da posição. E isso é muito perigoso, porque em longo prazo, quando você ganha pouco, e quando você perde muito. E a sua conta nunca fecha. Inclusive, né, tem um livro que chama Rápido e Devagar, que foi o Daniel Kahneman, ele foi um, um psicólogo, se não me engano, que ganhou um prêmio Nobel de Economia. E ele fala exatamente das finanças comportamentais nos investimentos. Então, eu acho que é um livro grande. Não é uma leitura fácil, mas é muito interessante, né, para você começar a entender um pouco mais do como é que a gente lida, né? Ele bate muito dessa questão de você, quando ganha, você já quer botar o lucro no bolso, mas quando você perde, você não quer sair da posição perdedora e acaba perdendo muito mais do que você ganhou. E uma coisa, pessoal, que eu desenvolvi, né, nesses 14 anos de mercado, já já vou para 15 anos de mercado, né? Isso diz um pouco que eu tô ficando velho. É, tem duas coisas que eu acho que é extremamente importante, que facilita você lidar com as emoções. O primeiro é o gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, cara, ele é extremamente importante, né? Por que o gerenciamento de risco é importante? Se você investe num ativo e você investe mais do que você deveria, isso impacta no segundo ponto, que é você entender o seu perfil de investidor. Então vamos supor, se você é uma pessoa que tem um perfil de investidor conservador, você aceita ter lá 30% do seu patrimônio em renda variável e 70% na renda fixa. Se você não gerencia o risco das suas posições e você compra um ativo e você coloca 50% do seu patrimônio naquele ativo, você está assumindo um risco acima do que você aguenta ver. E se aquela posição por algum motivo sobe ou cai muito, vai ser difícil você controlar o seu emocional. Então, o primeiro fator de sucesso para que você consiga dominar o seu emocional é você saber fazer um gerenciamento de risco, gerenciar o tamanho das posições que você possui. Porque se essas posições forem muito além do que você aguenta,
vai ser difícil você controlar o seu emocional. É muito difícil. E eu já perdi muito dinheiro fazendo isso. Eu já teve uma época que eu falei, não, eu sou agressivo. Eu aguento ver meu portfólio caindo 70%. E aí eu montei uma posição no ativo, que eu tinha certeza que o ativo ia muito bem, estava muito descontado, e fundamento lindo, e piriri, pororó. E aí eu montei uma posição acima do que eu achava que eu aguentaria. Resumo da ópera, o ativo caiu. E a hora que eu vi o ativo caindo, e eu achei que aquele lá era o teto para ele cair, eu desesperei e vendi. Nem preciso dizer que tempo depois o ativo subiu. E ali eu entendi que o meu erro não foi na análise, o meu erro não foi no meu perfil só de investidor, né? Eu tinha um perfil agressivo para comprar o ativo, mas eu errei o tamanho da posição. E eu errar o tamanho da posição que eu comprei aquele ativo me custou não aguentar ver a volatilidade, me custou vender o ativo no prejuízo e depois ver ele subir na minha cara. E eu acho que isso dói muito, porque você fala, cara, eu analisei bem o ativo, eu sabia que tinha fundamento, mas eu não aguentei o tamanho da posição que eu montei nele. Então, você gerenciar o risco, pessoal, é a primeira parte extremamente importante para que vocês consigam ver os ganhos ou as perdas e se sentir confortável. E aí, o segundo ponto é você entender o seu perfil de investidor, que nem eu falei para vocês. Cara, vão ter pessoas que vai ter o perfil conservador. Então, essa pessoa que tem o perfil conservador, ela de fato não aceita ver o patrimônio dela, uma grande parte do patrimônio dela caindo 50%. Então, ou ela não vai investir quase nada em renda variável, ou se ela for investir em renda variável, vai ser lá 5, 10%. O mesmo serve para o perfil conservador, o perfil moderado. O cara que tem o perfil moderado, ele vai colocar lá 20, 30% do patrimônio em renda variável e uma outra parte ele vai manter em renda fixa. E o cara que tem o perfil arrojado, talvez ele coloque lá 50, 60% do patrimônio dele em renda variável e 40% em renda fixa. Mas nunca, 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 nunca. Eu sou perfil arrojadíssimo, vou colocar 100% do meu portfólio em renda variável. Cara, você não é perfil arrojadíssimo, você é idiota mesmo. Desculpa te falar isso, porque não existe isso. Um portfólio muito bem montado, ele sempre vai ter uma parte em renda fixa e uma parte em outros ativos. Por quê? Primeiro, reserva de emergência e patrimônio de segurança, isso é inegociável. Qualquer investidor no mundo é inegociável. Todo investidor no mundo tem patrimônio, reserva de emergência e patrimônio de segurança. Isso é inegociável, todo investidor no mundo. E outra, não existe a possibilidade de você botar 100% do seu capital em renda variável, por mais que, mas eu sou contra, eu sou liberal, eu sou contra a moeda, eu sou contra não sei o quê. Cara, beleza, você pode ser contra, você pode botar uma grande parte do seu patrimônio em criptomoeda, se você for liberal e etc. Mas você vai ter que ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa, cara. Não existe isso. Porque se você tiver uma emergência, se você tiver uma dor de barriga, se você bater um carro e precisa pagar uma franquia de seguro, se você precisa pagar um exame muito caro de hospital e você não tem esse plano de saúde, independente do que acontecer na sua vida, se você tem 100% do seu dinheiro em um ativo volátil, se naquele momento que você tem uma dor de barriga, digamos assim, um imprevisto que você precisa pagar alguma coisa, e calhou daquele ativo ter caído 50%, se você resgatar aquele ativo que caiu 50%, você acabou de matar a rentabilidade do seu portfólio, você acabou de matar o seu acúmulo patrimonial. Porque se o ativo caiu 50%, ele precisa voltar a subir 100% para ele ficar no 0 a 0. E se você resgata ele quando caiu 50%, você acabou de matar o seu acúmulo patrimonial, cara. Não faz sentido. Então, vocês percebem que uma coisa está ligada à outra. E é muito difícil a gente manter, né? É muito difícil a gente manter o controle emocional quando a gente vê o ativo subindo, é até um pouco mais fácil, a gente quer vender, né? Mas é mais fácil, a gente quer colocar o lucro no bolso. Mas e quando o ativo cai 50%? É muito difícil. E quando cai 70%? Tanto que recentemente o Bitcoin caiu 40%, e muita gente que comprou Bitcoin a 120 mil pontos porque os fundamentos eram lindos, agora acabou de vender Bitcoin a 62 mil pontos, desesperados. Desesperados.
E será que o fundamento do Bitcoin mudou tanto assim, pessoal? Eu acho que não. Mas, óbvio, tem os arquivos de não sei quem, mas a China tá vendendo, mas não sei o quê. Beleza, mas será que mudou tanto assim os fundamentos? Eu acho que não. Foi muito mais um movimento de mercado que foi gerando um pânico, e muita gente, por estar numa posição acima do que aguenta, começou a vender. Então, para você ter sucesso nos investimentos, você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Porque o Bitcoin pode ser de fato não estou falando que o Bitcoin é o melhor ativo do mundo. Mas vamos criar uma hipótese que vamos supor que o Bitcoin realmente é o melhor investimento do universo. Estamos criando uma hipótese, pessoal. Isso daqui não é recomendação de compra nem de venda de ativos, de valores imobiliários. Se você for investir, comprar ou vender, busque a ajuda de um profissional. Eu estou criando hipóteses aqui, isso daqui é educacional. Mas vamos supor que o Bitcoin de fato, né, vamos supor, é o melhor investimento do mundo. O cara que não está tendo controle emocional agora, o cara está entregando. O que adianta você ter feito uma puta de uma análise, ficando horas estudando, e os fundamentos do Bitcoin, piriri pororó, e aí você, na hora que o mercado é volátil, você não aguenta segurar o tamanho da sua posição. Então, para você conseguir lidar com essas emoções, você vai ter que aprender a gerenciar o seu risco e conhecer o seu perfil de investidor. E aí, em terceiro ponto, saber analisar. Por isso eu coloquei análise em terceiro ponto. As pessoas, elas focam em saber analisar em primeiro. O cara, ele quer aprender a escolher os melhores ativos. Mas não adianta você escolher os melhores ativos se você não tem controle emocional e se você não conhece seu perfil de risco. Porque você vai cometer o erro que eu cometi lá atrás. De saber analisar, eu soube escolher o ativo. A minha análise estava correta. Mas eu não gerenciei meu risco, comprei mais do que eu deveria e fugi do meu perfil de risco. Por não ter gerenciado meu risco, eu fugi do meu perfil de risco. Eu investi mais do que eu aguentava ver. E aí o ativo que eu fiz a análise, que eu achava que estava descontado, caiu mais. Não aguentei ver a posição caindo, vendi e depois de um tempo o negócio subiu. Pá! E não subiu pouco não, galera. Subiu muito. E isso dói muito. Isso dói muito. Mas hoje eu aprendi a lidar com essas emoções. Hoje, se eu faço 50 mil reais num dia, e já fiz muito mais do que 50 mil reais num dia, não faz minha cabeça, eu não fico, ai meu Deus. Cara, como 90% do meu portfólio é foco em longo prazo, 10% é operações táticas que eu tipo monto com o objetivo de uma especulação, ou enfim, são operações táticas que eu quero ter um ganho determinado. É uma parcela mínima no meu portfólio que eu faço isso. Então, quando o meu portfólio sobe lá 50 mil reais, 100 mil reais num dia, eu não fico, nossa. E quando também cai 50 mil reais, porque do mesmo jeito que sobe ele pode cair, eu não fico, ai meu Deus, o mundo acabou. Não, porque eu foco muito na qualidade dos ativos que compõem meu portfólio, no gerenciamento de risco, investir de acordo com o meu perfil de investidor, né? E gerenciar o risco das minhas posições. É isso que eu foco. E focar nos fundamentos, e focar em longo prazo. O sobe e desce vai ter diariamente na bolsa. E se eu diariamente, minha carteira subiu 50, caiu 50. Se eu ficar vendo isso, eu fico doente. Então eu foco em gerenciar meu risco, ficar dentro do meu perfil de investidor e escolher bons ativos. Que eu sei que em longo prazo isso vai me dando resultado. E vem me dando muito resultado nesses últimos anos. Então passar um pouco dessa visão para vocês, porque ninguém fala disso. É muito difícil. A galera quer ensinar você a escolher os melhores ativos, o ativo que vai subir 1000%. Mas não adianta nada eu chegar para vocês e falar assim, galera, primeiro que eu não acredito nisso, né? Mas vamos supor que existisse a possibilidade de um ativo subir 1000%. E eu chegar aqui, galera, tal ativo vai subir 1000%. Eu duvido que alguém vai conseguir segurar esse ativo até os 1000%. A maioria das pessoas não aguentam, porque não tem o controle emocional, tanto para ganhar quanto para perder. Então é isso, comenta aqui embaixo se hoje você já tem esse controle emocional, se você tem facilidade de lidar com isso, né? Eu gosto de aprender bastante com vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas para a gente levar essa educação financeira para as pessoas, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.